Oh meu Deus, mais um vídeo sobre o Felipe Neto, não para mais de falar sobre o Felipe Neto, agora esse canal virou canal que só fala do Felipe Neto, não vai mais parar de falar disso, não tem outro assunto, caramba. Não adianta, eu não sei mais falar sobre outras coisas, eu só sei falar sobre o Felipe Neto agora, então todo dia vai ter vídeo sobre o Felipe Neto, porque, cara, ele entrou na minha mente, não sai mais da minha cabeça, eu só penso nisso o dia inteiro. Na verdade é porque eu uso como pauta pra ver os assuntos que eu vou falar o Treta News, e o Treta News fala bastante do Felipe Neto, e toda semana ele se envolve em alguma polêmica, e geralmente tem alguma coisa que eu acho relevante pra comentar ali. Então, cara, quando eu achar que tem alguma coisa que eu posso falar sobre o assunto, eu vou falar, e não importa se vai ser repetido, se eu vou falar muitas vezes da mesma pessoa, porque não importa. Mas eu tinha que fazer essa introdução porque eu já antecipei, né, que eu sei que vai vir um monte de comentário desse tipo, e vai vir todas as vezes que eu voltar a falar dele, provavelmente sempre vai ter, então vou fazer isso dessa vez, e nas próximas acho que não é como se não fosse precisar, mas eu simplesmente não vou ligar mesmo. E pra ser bem sincero, hoje eu nem quero falar especificamente sobre o Felipe Neto, mas teve um ponto de uma discussão que ele trouxe pro Twitter que eu achei muito curioso, e na verdade é algo que eu tenho reparado aí há algum tempo, então acho que vale a pena comentar. Bom, o que aconteceu? Esse vídeo não tem nada a ver sobre a treta antiga do Felipe Neto com o Feliciano, ou toda aquela história que originou o Malacói, e, enfim, toda aquela coisa que vocês sabem na entrevista que ele fez, não tem nada a ver com aquilo. É um caso novo, eles simplesmente trocaram algumas mensagens no Twitter, e é sobre isso que eu vou falar. Parece que fizeram uma música aí criticando o Bolsonaro e a Damares Alves. Eu não escutei a música, não faço a menor questão, mas pelo que eu soube, essa música acabou ficando com muitos dislikes. É uma música da Daniela Mercury com o Caetano Veloso, e já tem sido comum isso, né? Bem recorrente quando a gente tem visto manifestações ou movimentos meio que à esquerda recebendo muitos dislikes no YouTube e uma repercussão bem negativa, um engajamento negativo de forma geral na internet. Inclusive foi justamente por isso que uma frase acabou virando bordão, e foi justamente essa frase que o Feliciano utilizou para falar sobre essa repercussão negativa do vídeo, que é: quem lacra não lucra. Ou seja, quem fica participando desses movimentos lacradores, dessa militância exagerada, como por exemplo aconteceu com a Anitta lá, quando ela aderiu à hashtag Ele Não, e depois teve imagens do show dela com quase nenhuma pessoa presente. Muita gente se encheu o saco de toda essa lacração e começou a boicotar os artistas que se posicionavam dessa forma. Então, por isso que isso vem acontecendo cada vez mais rejeição na internet através de dislikes, ou mesmo através de boicotes. Então, quem lacra não lucra. Só que o Felipe Neto decidiu discordar, e aí ele falou o seguinte como um reply para esse tweet do Feliciano: Oi pastor, só avisando que dislike ajuda o vídeo. Pro YouTube é sinal de engajamento e ajuda a promover o vídeo na plataforma. Em suma, organização de haters para dar dislikes não representa nada, só explicando mesmo. E aí o Feliciano respondeu: Oi Felipe Neto, que chance você perdeu de ficar calado? Também uso plataformas digitais. Sério que seu cérebro só pensou no engajamento? Não seja desonesto, fica feio. Vou te ensinar o que significa dislike, ok? Dislike igual não gostar, desprezar, desapoiar, não apreciar, repudiar, etc. E aí o Felipe Neto encerrou dizendo: Eu sei o que a terminologia significa, mas não representa nada, muito menos decréscimo em lucros, como você insinuou. Não precisa ficar brabo, eu só te expliquei algo porque vivo isso todo dia. A música que você citou é sucesso e onda de dislike nenhuma vai causar o contrário. Bom, antes de começar a falar mais detalhadamente sobre o assunto, eu queria só falar que eu achei a tréplica do Feliciano meio engraçada, porque primeiro ele falou: Ei, eu também utilizo plataformas digitais, então eu sei que dislike é uma coisa ruim, significa que não aprova, não gosta e tal. Porque, cara, é verdade, mas o Felipe Neto de fato estava falando sobre outra coisa. Ele estava dizendo que não atrapalha o engajamento, não importa se as pessoas estão manifestando a sua opinião dizendo que não gostaram daquilo, ajuda a engajar os vídeos. Mas esse ponto não interessa muito, eu vou reutilizar de uma forma um pouco diferente esse argumento do Feliciano, porque o que me motivou de fato a fazer esse vídeo foi que eu já venho percebendo há algum tempo essa tentativa, talvez podemos dizer dessa forma, né? Essa tentativa de alguns youtubers mais alinhados com a esquerda de desqualificar os dislikes. Não é a primeira vez que eu vejo alguém falando: pode dar dislike porque isso aumenta o engajamento do vídeo, tanto faz se dar dislike, dislike não significa nada. Chama o seu público pra vir dar dislike aqui também, porque isso dá view e a gente ganha dinheiro com você ainda, seu otário. É claro que eles vão começar a enfatizar esse discurso, porque cada vez mais os vídeos apoiando essas militâncias
tem sofrido com enxurradas de dislikes. E isso pode até gerar o mesmo engajamento. Eu sinceramente não sei se gera o mesmo engajamento, se é tão relevante quanto likes. Se o Felipe Neto tá dizendo, eu acredito, porque é um assunto que ele realmente entende bastante, mas de qualquer forma também é possível que isso mude, tá? Porque o YouTube vive alterando o algoritmo, muitas pessoas reclamam disso, então hoje talvez dislike tenha a mesma relevância que um like, gere tanto engajamento quanto, mas talvez daqui a pouco isso mude no algoritmo do YouTube e os dislikes de fato passem a prejudicar os vídeos, mostrando que as pessoas não querem assistir aquilo e portanto não sejam tão divulgados. Isso pode acontecer, mas se hoje não é assim, isso também não importa, porque dislike tá ali pra representar alguma coisa, que foi o que Feliciano disse. Mesmo que seja o mesmo engajamento e mesmo que esteja gerando lucro da mesma forma dentro do YouTube, aquilo está representando um repúdio de boa parte da população sobre aquele tipo de conteúdo. Então, na verdade, não é tão simples quanto pensar, tanto faz se estão dando dislike, porque estão vindo no vídeo da mesma forma, estão gerando engajamento da mesma forma. Pra mim, tá tranquilo. Afinal de contas, não é só YouTube que existe. Aquilo está representando algo que pode, sim, afastar muitas marcas, muitas empresas, muitas pessoas que poderiam apoiar esse tipo de discurso ou essa causa, se afasta porque tá sempre vendo uma repercussão negativa muito forte em cima. Então, ficar dizendo que não significa nada, que não muda nada, que mostrar que não só o Brasil, tá? Não é só no Brasil que os vídeos de direita ou os vídeos que se posicionam contra essa lacração toda tem pego muito mais like. E o contrário também, né? Quando um vídeo é muito lacrador, ele pega muito dislike. Afinal de contas, nós temos aí o exemplo recente da Gillette, que fez aquele comercial sobre masculinidade tóxica e que é um comercial internacional que mesmo assim foi execrado. Tem muitos dislikes, mais de 1 milhão de dislikes. Então a rejeição, ela tem se fortalecido a nível global. E aí você realmente acha que isso não tem impacto nenhum? Que nenhuma marca olha pra isso e pensa, talvez não seja exatamente isso que eu quero passar para as pessoas. Talvez eu não queira ir para esse lado do discurso porque a rejeição está sendo muito grande. Afinal de contas, uma das coisas que tem sido mais utilizadas para combater esse tipo de discurso é justamente o boicote. E o boicote é uma ferramenta muito eficiente nesse sentido porque ele mexe exatamente no bolso de quem está investindo e de quem está utilizando esse discurso para tentar se promover. Se a Gillette, por exemplo, começa a ter uma queda brusca nas vendas porque as pessoas que deram dislike lá também estão participando de um boicote e não consumindo mais material da empresa. Será que eles não vão pensar um pouco melhor na próxima vez que forem produzir um comercial? Será que eles não vão mudar um pouco o direcionamento do discurso? Será que realmente não interfere nada nos lucros porque tanto faz, dislike não atrapalha em nada no engajamento do YouTube? Será que a coisa é tão simples assim? Porque basicamente o Felipe Neto utilizou isso como argumento para falar, não tem essa de quem lacra não lucra, tá lucrando sim. O curioso é que inclusive recentemente o Cauê Moura falou lá no Ilha de Barbados que ele já perdeu muito trampo por causa da briga dele com o Nando Moura e que muitas marcas decidiram não patrocinar por causa das polêmicas envolvidas e tal. Eu vou lá e fazer uma participação no Telecine. Vai todo mundo na fanpage do Telecine falar que eu sou um bosta por influência dele. E isso atrapalha trampo. Então, cara, parece que sim. Algumas pessoas já estão deixando de ganhar alguns patrocínios ou perdendo patrocínios por causa de algumas manifestações, por causa dessa lacração que não tem sido mais tão bem vista pelas marcas. Então, acho que não é um grande exagero dizer que quem lacra está lucrando um pouco menos, no mínimo. É claro que ainda lucra. É claro que a pessoa vai ganhar muito dinheiro ainda com essa música aí lacradora e muitas pessoas vão consumir também esse conteúdo, mas as coisas estão mudando um pouco. É curioso porque também vi com o Rafinha Bastos e o Kim Kataguiri uma entrevista recentemente que eles até falaram que a esquerda, ela tinha muito poder no meio artístico e ela praticamente monopolizava esse mercado artístico. De repente, com esse tipo de posicionamento das pessoas, do público de forma geral, isso pode acabar começando a mudar, talvez. Então, é uma coisa que pode ter até um resultado mais visível a longo prazo. No momento, de repente, de fato, esses likes não vão atrapalhar tanto assim, porque estão lá ajudando a gerar engajamento, mas tentar desmerecer e falar que eles não significam nada, tanto faz, pode ir lá dar dislike porque não vai prejudicar. Eu acho que não é bem assim, né, cara? Porque, no mínimo, a gente entende o que aqueles dislikes significam e entende que muitas pessoas não estão mais engolindo esse discurso. Você acha que isso realmente não tem peso algum? Bom, aí é difícil não dizer que você está muito equivocado, porque isso não é
só uma questão de entender de YouTube. Não é só o YouTube que está envolvido aí em toda a questão mercadológica por trás dessa lacração que cada vez mais vem sendo boicotada. Inclusive, devo dizer que eu acho sim o boicote melhor do que um dislike. Eu acho que é muito melhor você nem ir perder o seu tempo escutando essa música do que você ir lá, dar um view, dar um dislike, de repente ajudar no engajamento. De certa forma, você pode até estar colaborando com o engajamento do vídeo, mas a imagem que está sendo passada por aquilo também é importante e vai se refletir em outros aspectos que não apenas no YouTube. Os dislikes são sim uma prova muito clara de que grande parte, a maior parte, talvez podemos dizer assim, da população mundial não está mais engolindo tão facilmente esse tipo de discurso. E é claro que isso vai ter um impacto muito grande, porque o mundo é capitalista, as pessoas querem ganhar dinheiro. Eu sei que não é assim que, sei lá, uma Daniela Mercury ou um Caetano Veloso ou um Felipe Neto mesmo da vida vão simplesmente falir. Ah, tem muito dislike, agora eles estão quebrados, vão falir. Não, sempre vai ter muita gente para consumir o que esses caras produzem, então não vão. É muito improvável que isso aconteça, né? Não é literal, mas existe um significado muito claro por trás dessa movimentação das pessoas mostrando e expressando a sua insatisfação com o discurso e com artistas que reproduzem cada vez mais toda essa lacração. Talvez com o tempo isso pelo menos sirva para abrir mais espaço para outros artistas com outras ideias, outras posições. Mas é claro, vocês podem continuar aí ignorando essa onda absurda de dislikes que os vídeos do lado de vocês têm tomado cada vez mais, como se isso não significasse nada, como se não tivesse impacto nenhum, como se não representasse que talvez vocês precisassem rever aí alguns pontos, alguns conceitos. Ignorem, deixem pra lá, continuem alimentando esse discurso, afinal de contas, uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade, né? Isso muitas vezes já aconteceu por aí, por esse lado, né? É uma especialidade da casa, até eu diria. Então, podem continuar nessa onda, só que parece que já não funciona mais tão bem quanto antes. Enfim, é isso. Com certeza já deu pra entender a linha de raciocínio. Eu não tô sabendo finalizar esse vídeo, então deixa um like, confere os links na descrição, escuta minha banda se você ainda não conhece, vou deixar um card aí pra uma das nossas músicas e ficaria muito feliz se você me desse essa oportunidade. Se inscreve, compartilha o vídeo, dá like, eu acho que eu já pedi essas coisas. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui!